Glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Mardocel e quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E quero pedir a você que se inscreva no meu canal, que ative o sininho, dê um joinha e me ajude a pregar a palavra de Deus. Porque nós temos vivido dias trabalhosos, mas Deus, Ele sempre tem nos dado vitória. Então, eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 3. Eu quero ler só 2 versículos com você, nesse manual de instrução, essa Bíblia Sagrada. Esse manual de instrução, ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro. Não tem um livro completo igual à Bíblia Sagrada. Então, eu quero ler o versículo aqui 5, que diz assim, Provérbio, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Então ele está dizendo aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Mas o versículo de número 6 diz, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as veredas. Está vendo? Confia no Senhor de todo o teu coração, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as veredas. Louvado seja Deus. Abasta esses 2 versículos para a nossa meditação. Mas eu quero dar um título a esta palavra. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho de Deus para você? Você reconhece a grandeza de Deus em sua vida? Está dizendo o versículo aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as veredas. Oh glória, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas é onde faz a diferença. Você tem reconhecido, você sabe o tamanho de Deus perante os seus problemas, perante as suas dificuldades? Você tem reconhecido a grandeza de Deus? Eu vivi uma luta tão grande no passado e eu vivia apresentando a minha situação, as minhas dificuldades a Deus. Mas eu não lembrava de apresentar o tamanho do meu Deus perante a minha dificuldade. Quando eu o apresentei, de repente Deus me deu vitória. No lugar de eu reclamar e viver apresentando as minhas dificuldades, meus problemas a Deus, eu passei a dizer, meu Deus é maior. Eu olhava para a situação e dizia, meu Deus é maior, Ele vai me dar a vitória. E Ele vai dar vitória a você. Mas eu quero trazer aqui em cima desse tema, qual o tamanho do seu Deus? Você reconhece a grandeza de Deus na sua vida? Então, para nós conquistar a vitória, é fundamental nós reconhecer a grandeza de Deus. Eu quero falar de alguns benefícios que nós temos
em reconhecer a grandeza de Deus. Pastor Mardocel, qual é o primeiro benefício? O primeiro benefício para quem reconhece a grandeza de Deus é que Deus estará conosco. Quando você reconhece, quando eu reconheço a grandeza de Deus, Deus está com você e Deus está comigo. Foi o que ele fez com Moisés. Quando ele chamou Moisés, Moisés tinha medo porque se tratava do faraó. O exército mais potente daquela época era o do Egito. Então ali Moisés temia. Quem é que não temia? Quando Deus lhe coloca numa missão, você teme. Mas nosso Deus, ele é responsável por aquela missão que ele coloca a você. Então ele disse para Moisés: Moisés, coloca a mão dentro da tua roupa. Moisés colocou. Quando Moisés tirou a mão, estava toda comida de lepra. Moisés se assustou. Ele disse: Moisés, coloca de volta. Moisés colocou, a mão estava sarada. Olha, Deus mostrando e manifestando o seu poder para Moisés mostrar lá ao faraó. Mas ainda não estava bom para Moisés. Ele disse: Moisés, o que é que está na tua mão? Isso é um cajado, uma vara, joga no chão. Moisés jogou, se transformou-se numa serpente. Ele disse: pega pela cauda. Moisés pegou, ela voltou ao normal, o seu cajado. Mas ainda não estava bom para Moisés. Moisés tinha medo. Senhor, eu digo, chega lá, eu vou dizer que Deus me apareceu. Como é o seu nome? Ele disse: Moisés, diga que eu sou o que sou. Eu sou, grande eu sou. Então quem é o eu sou? É nosso Deus. Mas Moisés não estava ainda satisfeito. Ele tinha medo. Ele disse: Moisés, vá, eu serei contigo. Agora sim, agora Moisés vai, porque Deus era com ele. A diferença de quem reconhece a grandeza de Deus é essa, que Deus estará com você. Você reconhece que Deus é grande para livrar você dessa situação que você está vivendo, que nós estamos vivendo? Ele é poderoso sim. Aí agora vem Josué, louvado seja Deus. Josué, capítulo de número 1, versículo 5, ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Glória a Deus. Aleluia. Passou Moisés. Agora Deus conversando com Josué. Josué falando de Moisés, ele diz: Josué, o tempo de Moisés passou. Agora cabe a você terminar o que Moisés começou. Cabe a você agora levar esse povo até a terra prometida. E Josué, como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias, porque eu serei contigo. Louvado seja Deus. Então, o primeiro benefício para quem reconhece a grandeza de Deus, para quem reconhece o tamanho do nosso Deus, é Ele estar conosco, Ele está com você e Ele está comigo. Segundo benefício que você tem e que eu tenho também, em reconhecer a grandeza de Deus, ninguém poderá impedir
a nossa vitória. Glória a Deus. Pode até se levantar, pode até atrapalhar um período, mas depois você vai ter vitória. Os inimigos da obra de Deus, eles tentaram de todos os meios abarrar a obra que Neemias fazia. Neemias trabalhava na reconstrução dos muros, porque Neemias estava uma bênção na fortaleza de Suzã. Ele lá tinha uma vida de príncipe. Mas quando chegou alguém do cativeiro, ele perguntou: como é que está o resto dos meus irmãos? Disse Neemias: estão em extrema miséria, estão passando fome, estão no campo, os muros foram derrubados. Neemias chorou, jejuou, orou, alcançou o favor do rei e foi trabalhar na construção. Mas lá o inimigo se levantou-se contra. Mas lá em Neemias, louvado seja Deus, lá em Neemias, no capítulo de número 6, versículo 3 de Neemias, ele mandou o mensageiro dizer: faça uma grande obra, de modo que não posso parar. Louvado seja Deus, não pare não. É o que o inimigo faz, é isso. Por isso que às vezes você se pergunta. Essa noite eu estava pregando na igreja, dizendo isso sim, que o inimigo ele persegue mais aqueles que têm um chamado. Então você tem o seu chamado, não enterre o seu chamado, mesmo que você tenha saído, volte para o lugar onde Deus lhe colocou, porque você tem a sua posição com Deus. Quando você reconhece a grandeza de Deus, Deus estará com você. Ninguém poderá impedir a sua vitória. Ninguém vai impedir, pode até atrapalhar, mas cedo ou tarde a sua vitória vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu ainda quero, quem reconhece a grandeza de Deus, Deus nos guardará. Primeiro, se você reconhecer a grandeza de Deus, Ele estará com você. Se Deus está com você, segundo, ninguém pode impedir a sua vitória, de maneira alguma. Por quê? Porque Deus está com você. Terceiro, Deus nos guardará. Claro, se Ele está na sua vida, se Ele está próximo de você e você próximo dEle, Ele vai guardar. Diz: o mal não chegará à sua tenda. Por isso que o salmista, ele disse: ainda que eu andasse, ele não disse se eu andar, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então quem reconhece a grandeza de Deus tem muito benefício. O benefício de Deus está com você. O benefício de ninguém poder impedir a sua vitória. Pode se levantar, parece até que não tem saída dessa sua situação, parece até que não tem mais jeito, mas tem sim. Louvado seja Deus, e Deus o guardará. O Espírito Santo não está apenas mas está nele. Não está apenas nos acompanhando, mas está dentro de nós. Você sabe onde é que está escrito? Lá no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 16. 14, 16 e 17. Nem só o Espírito Santo acompanha você, como ele estará dentro de você, quando você reconhece a grandeza de Deus. Louvado, olha, o Espírito Santo não está apenas mas está em. Ele não está apenas nos acompanhando, mas está dentro de nós. Louvado seja Deus. Você tem reconhecido a grandeza de Deus? Você tem conhecido?
Se você tem reconhecido, Deus está com você. Se Deus está com você, você vai ter vitória. Se você vai ter vitória, Deus os guardará, Deus dará livramento, tudo para a glória do nome dele. O nosso amado apóstolo Paulo, ele escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ali, do versículo 17, 18, ele dizendo: se alguém se gloriar, se glorie no Senhor, porque não é aprovado aquele que se gloria a si mesmo, aquele que se exalta, aquele que se vangloria. Não, quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Então você reconhece a grandeza de Deus, então Ele está com você, você terá vitória e Ele lhe guardará. Mas continuando ainda, aqui no mesmos 2 versículos que foi lido, confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribe no teu próprio conhecimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as veredas. É o Deus que conhece todas as saídas, é o nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele sabe todos os caminhos. Andai pelas veredas antigas, que foi santificada por Jesus Cristo. As veredas novas são atalho, que o homem tem inventado atalho para chegar mais rápido, próximo a Deus, e não. Tem que andar pelas veredas antigas que foi santificado pelo sangue de Jesus, aonde o iníquo, o maligno, ele anda ao redor. Ele anda do lado, mas ele não pode andar no caminho, porque o caminho foi aspergido com sangue, o caminho foi santificado. Andai pelas veredas antigas, onde trilhou Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, Samuel, Jesus Cristo. Essa é que é a vereda antiga. Mas continuando ainda no texto, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o tamanho do seu Deus, do nosso Deus. Mas eu quero lhe apresentar alguma característica de quem reconhece. Você quer conhecer a pessoa que reconhece a grandeza de Deus? Ela é submissa a Deus. A pessoa que não é submissa a Deus, ela não reconhece a grandeza de Deus. Sempre é os projetos dela, sempre é o eu dela, eu faço, eu sou assim, eu posso. Não, quando você reconhece a grandeza de Deus, você é submisso a Deus. Se o crente for submisso a Deus, terá autoridade de Jesus para executar qualquer obra que seja para engrandecimento do reino celestial. Então, se o homem é submisso a Jesus, olha, irmão, quantos benefícios nós temos reconhecendo a grandeza de Deus. Já estamos aqui num recurso maravilhoso. Aquele que reconhece, ele é submisso. Aquele que é submisso, ele tem autoridade para realizar qualquer obra que seja em favor do reino de Deus, para a glória do Senhor. Está lá em Marcos, lá no livro de Marcos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo de número 16. No livro de Marcos capítulo de número 16 está escrito. Então, se você reconhece a autoridade de Deus, a grandeza dele, Jesus lhe dará autoridade para você realizar qualquer obra. Vamos ver aqui o que diz em Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 17
e versículo 18. Olha o que é que diz aqui, ó, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você está vendo? Que maravilha quando nós reconhecemos a grandeza de Deus. Jesus dará autoridade. Tem pessoas que dizem assim, como eu gostaria de orar e Deus fazer, como eu gostaria de fazer uma oração e Deus curar. É só você reconhecer a grandeza de Deus. Jesus Cristo lhe dará autoridade para você fazer isso a favor do reino de Deus. Porque quando você faz isso, quem é glorificado é Jesus. As pessoas quando chegam para mim e dizem, pastor Mardossel, eu sou um homem bom. Eu digo, não, bom é Deus que deu o seu filho para morrer na cruz por nós. Bom é Jesus que deu a vida por amor de nós. Morreu perdoando quem o matou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem reconhece a grandeza de Deus é submisso a Deus. E se é submisso, Ele lhe concederá autoridade para você fazer obra no meio do reino dele, dentro do reino dele, no meio do povo. Segundo, anda na direção de Deus. Quem reconhece a grandeza de Deus é submisso a Deus e anda na direção de Deus, não anda na direção dele próprio. Entrega o caminho a Ele, como fala o provérbio 3, 5 e 6. Entrega o caminho a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Anda na direção de Deus. O apóstolo Paulo, ele empreendeu a sua primeira viagem missionária, dirigido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi com a direção do Espírito Santo. Estava na mão de Deus a missão. Hoje as pessoas andam de um lado para outro, até falam as coisas, dizendo que Deus o mandou dizer, que Deus o falou. Você imagine quando você chegar lá no céu, lá quando Jesus for fazer a separação, que você cheio de coisas que Deus mandou você dizer, e Deus nunca ter mandado. Então, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós não falamos o que Deus não mandou dizer, porque nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele sabe tudo, que Ele vê tudo, que Ele pode tudo. Então, se você reconhece o tamanho de Deus, Ele está com você. Se Ele está com você, a sua vitória é certa. Demore o que demorar, pode até não ser de acordo com o que você gostaria que fosse, mas a vitória certa é Deus que sabe. Então, se a vitória é certa, ninguém pode impedir ela. Ninguém pode impedir a sua vitória. Deus o guardará você. Você será submisso a Deus. Você andará na direção de Deus. Você faz a vontade de Deus. Quem é submisso, anda na direção. Quem anda na direção, faz a vontade. O Espírito Santo o conduzirá. Glória a Deus. O crente que reconhece a vontade de Deus, prioriza as coisas espirituais e ama ao próximo
como a si mesmo. Está aqui em Mateus capítulo 22, versículo 37 e versículo o 37 ao 39. Louvado seja Deus. Mas ali, pastor, a promessa para Josué, a promessa para Moisés, e o que é que Jesus disse para você e para mim? Ele deixou lá em Mateus capítulo de número 28, louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 28, tem uma grande promessa para você e para mim, ao reconhecer a grandeza de Deus. Eu vou ler aqui para você, Mateus 28, Mateus capítulo de número 28, o versículo aqui, 19, está dizendo assim o 19, olha: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está vendo a promessa para você e para mim? Ele disse: vá anunciar a minha palavra, vá ensinar, vá batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá ensinar o que eu ordenei nessa palavra. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa grande. Tem tanta promessa nessa Bíblia para você e para mim. Se você separar um versículo para cada dia, você vai encontrar: não tema, eu estou contigo; não tema, eu te ajudo; não tema, eu sou seu Deus. Então, quando você reconhece o poder de Deus, a grandeza de Deus, Ele vai estar com você. Se Ele está com você, ninguém poderá impedir a sua vitória. Além de ninguém poder impedir a sua vitória, Ele vai guardar você. Ele vai lhe dar livramento. E você vai ser submisso a Ele. Você vai andar na direção dEle. Você vai fazer a vontade dEle. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir aqui esta palavra. Reconhecer a grandeza de Deus é submeter-se à vontade dEle. Eu reconheço a grandeza de Deus, pastor, mas você só faz o que você quer. Você só anda de acordo com o seu entendimento. Quando se reconhece a grandeza de Deus, nós somos submissos à vontade dEle. Nós deixamos Ele fazer, nem que não nos agrade, mas é o melhor. Você quer saber qual é o tamanho do nosso Deus? O tamanho do nosso Deus depende da aproximação que você tem com Ele. Se você está próximo, Ele é super poderoso, porque Ele está com você. Mas se você está longe de Deus, Ele permanece o mesmo Deus no céu, mas você está sem nada. Você não tem Ele na sua vida. Você não tem garantia da sua vitória. Você não tem garantia de livramento. Porque aqui, Ele diz aqui, ó, entrega o caminho ao Senhor, né? Entrega de todo o teu coração.
Não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece Ele na tua vida, no teu caminho, que Ele vai endireitar as veredas, o caminho. Ele sabe todo o caminho. Pode ser estreito o caminho do céu, pode ser cheio de dificuldade, mas é o melhor caminho. Então ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, à sua majestade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um joinha, faça comentário, compartilhe e me ajude a pregar a palavra de Deus no nome de Jesus, que Ele o abençoará você. Pastor, eu não sei pregar. Pois envie a minha pregação. Pastor, eu gostaria tanto de pregar. Envie, que Deus vai lhe abençoar no nome de Jesus Cristo.